som. Boa noite, Deus abençoe a igreja, graça e paz. Peço que os irmãos se ponham de pé para darmos início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Meninos, podem colocar aqui, por favor? Isso, obrigada. Colossenses 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Que linda essa palavra. Eu vou pedir que os irmãos leiam comigo, novamente no 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Aleluia, na minha versão diz, transbordando de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que a gente possa deixar que as nossas raízes se aprofunde cada vez mais no Cristo Jesus. Aquele que nos criou, aquele que tem cuidado de nós, aquele que transbordou tanto amor, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Oremos, igreja. Santo Deus, graças te damos, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma noite na sua casa, na sua presença, Deus. Pai, eu peço que o Senhor tenha liberdade nessa noite, no nosso meio. Que o Senhor venha visitar cada coração, Pai. Que o Senhor venha fazer, Deus, que saiamos por essas portas de forma diferente como entramos. Que possamos transbordar, Senhor, de gratidão e alegria, Senhor. Porque a sua palavra diz... bendito é o Senhor, louvado é o Senhor, toda honra e toda glória seja dada a ti, Deus. Obrigado, Pai. Pai, receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor. Toda honra seja dada ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito, Pai. Assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos estar louvando e exaltando o nosso Deus, né, que é digno de louvor. Glória a Deus. Nós viemos estar com nossos corações abertos, né? E ouvidos abertos para que nós venhamos ouvir o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração e botar em prática, né? Porque o louvor que nós vamos cantar agora é um louvor de exaltação ao nosso Deus. E todos os seres que foram criados pelo Senhor foram ensinados a obedecer a Ele, a louvar a Ele e a engrandecê-lo. Então nós viemos também se juntar com toda a criação e exaltar o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6, versículo 3, do 2 até o 3, que os serafins que voavam sobre o trono de Deus proclamavam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Todos os serafins, né, no caso, eles estavam adorando ao Senhor e proclamando quanto o Senhor era santo. Então, quanto mais a nós, que somos seres pecadores, nós venhamos sempre adorar o Senhor, proclamar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. A palavra de Deus diz que esses serafins tinham 6 asas. Com duas eles cobriam os rostos, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. Cobriam o rosto significava que eles tinham
respeito pelo Senhor. Cobriam os pés, significava que eles tinham modéstia. E eles voavam com as outras duas, significando que eles tinham prontidão imediata. Estavam dispostos a servir ao Senhor na hora que Ele mandasse. E nós venhamos também, nós que somos seres pecadores, se juntar à adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de ser exaltado. Eu convido a ministração desses louvores, você levantar suas mãos, se você puder, se você quiser, e cantar no máximo do seu volume, da sua voz que der, e louvar o nosso Deus. Porque hoje pode ser o último dia de você na terra e você vai dar uma adoração quebrada para Deus. O Senhor não é digno disso, não. O Senhor é digno de coisas melhores. O Senhor é digno da melhor da nossa adoração. Entendeu? Então que nós venhamos abrir o nosso coração para o Senhor, em nome de Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Pra sempre nós possamos imaginar, ó Deus. Que nós venhamos te louvar e te engrandecer com tudo que há em nós, Senhor. Não nos deixe perder essa oportunidade hoje, ó Deus, de levantar nossas mãos, de declarar o quanto o Senhor é digno de ser louvado, de engrandecido, ó Deus. Aleluia.
estar declarando o quanto o Senhor é grande e Ele é digno de ser exaltado, amém? E é nesses rios de amor que nós vamos mergulhar e nós vamos nos aprofundar cada vez mais. Porque nós vamos insistir nessa presença maravilhosa. Nós vamos insistir no amor de Deus e mergulhar nas águas profundas dele. Amém? Então que nós venhamos botar a letra desse louvor em prática. Transformá-la em ações, né? E praticar o que nós temos ouvido e que está sendo ministrado aqui. Que a intimidade com Deus venha a ser uma verdade nas nossas vidas. Para que aquelas pessoas que estão lá fora venham ser impactadas com a presença do Senhor Jesus, pelo que nós estamos falando e fazendo com Jesus. Sei que estás aqui,
aqui neste lugar. Posso te sentir, sonda-me. Glórias ao Senhor, a Deus. Leva-nos ao mais profundo, ó Senhor. Tua presença é o meu lugar. Aleluia, Senhor. Obrigada porque nada irá nos separar do seu amor, ó Senhor. Glórias a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Eu convido agora o pastor Valdir e sua banda. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E quero dizer aos irmãos que antigamente, há muito tempo atrás, a gente estava sempre nos cultos, aqui. Então, tem um exercício, nós chamamos de exercício, nós fazemos esse exercício que mexe um pouco o corpo, porque nós não podemos admitir na casa do Senhor que sejamos um corongo. Nós temos que ser vibrantes, né? Porque estamos na presença do Senhor. Vocês podem ficar em pé? Amém. Aleluia. Desculpe. Aleluia! Vamos glorificar o nome do Senhor. Eu conheço muita gente que é feliz. A sua vida não é definida, é o vai e vem. O meu cantar é sempre uma beleza. Jesus mandou embora a tristeza. O sorriso estampado sempre no meu rosto tem. Eu conheço muita gente que é feliz. A sua vida não é definida, é um vai e vem. O meu cantar é sempre uma beleza. Jesus mandou embora a tristeza. E o sorriso estampado sempre no meu rosto. Oh, todo dia, alegria, Alegria. cantando, exaltando meu bem. A alegria, todo dia, oh, Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Mais uma vez. Alegria, todo dia, estou cantando, estou exaltando a Deus meu bem. Alegria, todo dia, oh, Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Só a gente fica alegremente em tribulação. Não fica triste, vem a luta e passa, tem vitória então. O que não tem Jesus pode chorar. Quem tem Jesus só vive a cantar. Por isso mesmo é que eu estou cantando, não posso parar. Porque todo dia, alegria, estou cantando, estou exaltando a Jesus meu bem. Alegria, todo dia, oh, Jesus merece
está falando aqui com a Cíntia, que nós estamos com o back vocal. Vamos cantar mais uma vez. Aê! Glória a Deus! O crente fica alegre mesmo estando em tribulação. Não fica triste, vem a luta e passa em vitória então. O que não tem Jesus pode chorar. Quem tem Jesus só vive a cantar. Por isso mesmo que estou, não posso parar. Oh, todo dia, alegria, cantando, estou exaltando meu bem. Alegria, todo dia, Jesus merece toda a glória para sempre. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Aleluia! O povo de Deus, isso é o que é por isso que eu posso que nós, quando estávamos sempre cantando aqui à frente, nós sempre fizemos um movimento com a igreja, porque Deus é um Deus de alegria, é um Deus de poder e honra. E nós, quando cantamos, nós gostamos de mexer com a igreja. E por isso que nós vibramos. O que eu não admito, porque nós vamos estar cantando, aí fica esses braços cruzados, desanimado, abatido, cabisbaixo. Mas que negócio, que Deus é esse, sério? Que Deus é esse? Que Deus bota você cabisbaixo, você... Eu aqui sou mais velho, sou mais idoso daqui da igreja. E tive problemas de enfermidade. Vocês podem perceber que eu ando com deficiência na perna esquerda, mas eu estou andando. Amém. Falo com as pessoas, estou andando, estou correndo, estou jogando bola. Há 5 anos atrás eu estava lutando capoeira. Agora os irmãos viram como é que é. Para quem está lutando capoeira, né? 5 anos atrás. Né? E agora estou com essa deficiência e estou com essa deficiência na perna e é notável, porque nós não podemos permanecer muito tempo em pé. Eu fico eu fico lá no banco, fico sentadinho lá, porque eu fico incomodado que a perna costuma doer um pouco. Mas, Raulzinho, nós vamos cantar. Para de falar e vamos cantar. Vocês nunca viram cantar esse ritmo na igreja, porque esse é o ritmo brasileiro e não tem pecado. Pode colocar porque ele vive ali para ajudar a gente? Deus enviou. Deus enviou.
amado para nos salvar. Morrer em meu lugar. Na cruz morreu Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai. Diga, porque Ele vive. Aleluia. Porque o amanhã, porque não há. Eu sei que a um dia irei passar o rio, vencer a morte e o terror. Qualquer caminho será vitória, verei na glória o meu. Vocês agora, que Ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Que Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Temor não há. aleluia. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Minhas palmas glorificam o Senhor. Aleluia. Glória a Deus está nesse lugar. Sente vontade de orar. Porque todos nós temos problemas, nós enfrentamos problemas dos mais diversos. E é bom a gente fazer oração, né? Porque muitas vezes você encontra com algumas pessoas que têm problemas sérios para resolver, mas não sabe como resolver. Tem muitos problemas, toda família tem muitos problemas, muitas são dificuldades. Então vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar, buscar a face do Senhor. Meu Deus, meu Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor da glória, nós vintamos a Tua presença, Senhor Deus, com os nossos corações voltados, Senhor Deus, para o trono da Tua graça, para te pedir que Tu contemple o coração do Teu servo, Senhor, e faça, Senhor, um mover diferente na igreja. Tem problema de enfermidade, cura a enfermidade, no nome de Jesus. Problema de desemprego, problema de relação familiar. Meu Deus, opera no meio de cada um. Satisfaça, meu Deus, o desejo do nosso coração, pois que nós queremos ver cada vez mais buscando a Tua presença. Ó Deus querido, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, e nós esperamos, Senhor, na Tua providência em nossa vida. Seja conosco, Senhor. Nós te pedimos a bênção no nome de Jesus. Amém, amém. Minhas palmas glorificam o Senhor. Aleluia. Deus está neste lugar. Deus está aqui, Senhor. Os irmãos podem sentar. Irmã Natália. Que Deus continue te abençoando, pastor Valdir. Nesse momento, nós faremos o momento de ofertório, nossos dízimos e ofertas. Eu convido a irmã Ruth e a irmã Isabel também, para louvarmos com o hino 454.
ensino mostra, né, os dia a dias, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem livrado os seus servos fiéis. Então, vamos ficar de pé mais uma vez, como disse o pastor Valdir, né? Aquela ginástica santa. E vamos louvar, liberar nosso diafragma e louvar bem bonito ao nosso Deus e ofertar com o nosso coração. Temos por lutas passadas, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos uma mão, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que da palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem paz, em todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento eu quero conhecer os nossos visitantes. Vou pedir aqui do meu lado direito. Pode se assentar, igreja. Aqui do meu lado direito, algum visitante? Não? Aqui do meu lado esquerdo. Qual o nome? Marli? Marli? É Marli? Marli Alves da Silva. O seu? Ilma. E o seu? Sejam muito bem-vindos. Como é que cumprimentamos, igreja, os nossos visitantes? Bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Amém. Pode se assentar. Obrigada. Oremos pelos dízimos e ofertas. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos mais uma vez. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que vivenciamos na sua casa até aqui. Pai, nesse momento, entregamos a Ti os nossos dízimos e ofertas e apresentamos a Ti, Senhor, o pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Pai, venha abençoar cada casa, Senhor. Venha enviar recursos, Pai, aqueles irmãos que precisam, Senhor. Abra as portas de emprego, Senhor, e que o Senhor nunca venha deixar faltar nas nossas dispensas. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda há de fazer nesse lugar. Assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a Elisângela para apresentar o nosso pastor visitante. Amém, irmãos? Pastor Minervindo. Gente, tem que ver. O tempo todo. Irmão José? Pastor José Minervino.
E ele é da Igreja Batista em Jardim Grácia, tá, irmãos? Garcia, obrigada. E o pastor está com oportunidade, fica à vontade entre nós, tá? Aquilo que Deus botou no teu coração, transborde agora sobre nós, em nome de Jesus. Vamos estar orando, irmãos? Estenda sua mão para cá. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela vida, Senhor, dos teus servos que estão aqui neste local. Agora, Deus, te entregamos a vida do teu servo, Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, que através dele o Senhor fala aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, que foi falada ao coração do teu servo, transborde sobre nós, ó Pai. Que ela venha, ó Deus amado, como flecha, Senhor, que alcance o alvo, ó Deus amado. Ó Deus, que ela venha, Senhor, transformar-nos de dentro para fora. Que cada dia mais e mais nós possamos vir, ó Deus, ser usados por ti. Ser com teu servo, Deus amado, fale ao coração, Senhor, de nós através dele. Unge, ó Deus, cada vez mais e mais na tua presença, Deus amado. E que não seja ele falar, mas o seu Santo Espírito nesta noite, em nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. Pastor Valdir, é isso mesmo, né, Pastor Valdir? Já valeu a pena ter vindo a este lugar, ter deixado o aconchego do meu lar e chegar até este lugar. Já valeu a pena poder viver esse momento de comunhão, de adoração com o irmão, com os irmãos. Para mim, já ganhei minha noite, já fui ricamente abençoado. E eu estava imaginando, se o irmão, com toda essa experiência, né, ainda tem todo esse vigor, imagine o irmão na sua juventude, devia incendiar, né, essa cidade por onde o irmão passava. Amém, irmãos? Eu quero também parabenizar o louvor da igreja. Parabéns. Olha, estava ali junto com a minha, estou vivendo um novo tempo, a minha hoje namorada, e vendo a alegria de vocês cantando. Vocês nos inspiram, parabéns. Vocês nos alegram, valeu a pena ver vocês cantando, louvando a Deus, ministrando a adoração ao Senhor. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, fazendo outras coisas, no shopping, curtindo a vida, mas vocês estão aqui adorando o Senhor. Então, parabéns pelo louvor, tocando, cantando com muita alegria no coração. Deus seja louvado. Eu quero também parabenizar as irmãs que nos receberam quando nós chegamos. Nós recebidos, né, estava chovendo, a irmã nos levou, nos enxugou. Muito obrigado. Percebemos que essa igreja é uma igreja muito carinhosa, muito acolhedora, e pela recepção aqui, nós vimos como os irmãos tratam. Muito obrigado pelo carinho que os irmãos trouxeram a nós, por tudo isso. Eu quero que o vice-presidente da igreja, ou vice-presidente, a irmã, então transmita ao pastor Ricardo Fuli a minha gratidão, a minha alegria, dele por ter concedido a honra do púlpito, estar aqui nesta noite. O púlpito é a alçada do pastor, é ele que, né, dirige, que administra e que decide quem deve ou não usar o púlpito. E eu quero, nesta noite, fazer jus, honrá-lo, e transmita a ele meus parabéns, meus cuidados, que ele tenha umas boas férias, descanse bastante. Enquanto isso, a igreja está trabalhando, amém, irmãos? E os irmãos estão trabalhando muito bem. Parabéns aos diáconos, à liderança. Continue assim, servindo ao Senhor com alegria. Eu estou vivendo um novo momento na minha vida. Eu já sou pastor há 30 anos, e Deus me concedeu o privilégio de, em 88, casar, e Deus me deu um casal de filhos, mas em dezembro de 2022, Deus levou a minha esposa com 56 anos de idade, depois de uma luta. No ano passado, eu dei posse ao pastor Ives, onde eu era pastor por 15 anos, na Igreja Batista em Jardim Garcia. Fui pastor por 12 anos em Jardim Íris, depois fui para o Garcia. E 15 anos pastoreando ali, eu me ausentei, dei posse ao pastor Ives, para poder cuidar da saúde da esposa e da minha saúde também. Mas Deus assim a levou para o céu, e ela está com o Senhor.
Então, a gente está vivendo esse tempo novo, e quando eu estava curtindo o meu luto, né, eu falo, na minha caverna emocional, triste, cada dia, vivendo a lembrança dos momentos bons, dos filhos que ela nos deu. Eu tenho um casal de filhos, meu filho hoje está como diácono, toca na igreja, é tecladista, minha filha faz parte do Ministério de Dança, são bem engajados na igreja. E quando eu estava curtindo, esperando a chegada dos netos e já acomodando a minha vida para aquela aposentadoria, né, para curtir os netos, Deus vem e me consola. Eu perdi em junho meu irmão, o terceiro irmão mais velho, nós éramos de uma família de 9 irmãos, hoje somos 4, perdi o pastor Vanderlei Leal na pandemia, e agora, 12 de junho, perdi o meu irmão Vanderlan, e dia 14 de julho, onde a Ivanete completaria 57 anos, o meu sogro, Deus levou com 93 anos. Então, foram 7 meses que a gente tem vivido. Assim, essa água aqui é para beber, né? Se eu estivesse na igreja presbiteriana, era água do batismo, então eu iria beber água, seria água, eu estaria bebendo a água do batismo. E então Deus tem nos dado graça. E hoje eu estou vendo um novo tempo, quando eu estava vivendo esse tempo de luto, de dor, de caverna emocional. Deus, então, me trouxe um presente, irmãos, né? É como nós temos chamado, presente de Deus. Deus tem me consolado com uma linda mulher, Ilma Alves, filha de Marli, uma jovem linda. Deus sempre dá o melhor para a gente. Eu estou muito bem, estou em paz, porque a minha esposa, a gente sempre conversava. Eu falava, amor, eu sou 5 anos mais novo. Eu comecei a namorar, ela tinha 14 anos, irmãos. São 34 anos de casado, mais 7 de namoro e noivado. Eu comecei a namorar, ela tinha 14 anos. A gente sempre conversava. Então, a lógica, era 5 anos mais velho, estou com 61, eu ia primeiro, a lógica. Ela era mais nova, então a lógica. E a gente sempre falava, se você morrer, se eu ir primeiro, você casa de novo, porque viúvo é quem morre, quem fica está solteiro. E ela sempre me liberou, mas eu não pretendia mais. Eu tinha conversado com meus filhos que eu ia viver para esperar os netos e viver esse tempo para o neto. Mas Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu também era muito dependente da mamãe, eu era o neguinho da mamãe, dos 9 irmãos. Eu era muito dependente, eu sou o mais neguinho, era o nego xexelento, né? E meus irmãos são tudo bem mais claros do que eu. E eu sempre fui mal acostumado, e assim, meus filhos que me ensinaram a cozinhar. Então, eu tive que aprender a lavar a máquina, lavar roupa, aprender o que é lavar o lençol, que tipo de... Então, tudo isso tive que reaprender, fazer arroz, fritar linguiça, enfim, bendita seja air fry. Vou lá no mercado, compro tudo prontinho, boto na air fry, 30 minutos, me dá um frango de primeira. Agora, a salada eu arrebento, irmão. Salada eu estou arrebentando. Então, mas é um novo tempo que Deus tem me dado, Deus tem me consolado com Ilma. Tem sido um tempo novo, de muita alegria, mulher de Deus, é membro da primeira igreja batista em Nilópolis, mais de 20 anos membro daquela igreja, líder naquela igreja, ministério de louvor, ministério de comunhão, e Deus nos levou, nos uniu. Ilma tem um filho, separada já há 7 anos, 6 e meio, e então estava aguardando no Senhor o seu príncipe, e Deus levou. Eu tenho problema nas vistas, mas acho que ela que não estava enxergando bem, né? Mas Deus faz assim, né? Deus abençoa. Então, Deus tem me alegrado, nós estamos namorando, Deus tem confirmado a cada passo esse momento, e se Deus assim permitir, meus filhos que sugeriram, né, o mês do casamento, então, os irmãos, pode convidar, amor? Não vai caber lá, não, né? Dia 12 de janeiro de 2024, nós estaremos, né, contraindo em núpcia, né? Então, dia 12 de janeiro, Deus está lá nos unindo de novo. Eu nem esperava, mas Deus nos abençoou muito. Meu pastor, que agora foi minha ovelha, pastor Ives, que esteve lá em casa, ele falou, cara, Deus continua te honrando muito, cara. Deus é muito bom com você. Eu falei, é verdade, muito bom mesmo. Ela é muito linda. Pode ficar em pé. A Ilma e a Dilma é a irmã dela, a irmã Marli, fica em pé, dá uma olhadinha para trás, para que todo mundo possa ver. É uma gata, verdade, irmão? Deus só dá o melhor para a gente, né? Meu irmão mora comigo, o meu irmão caçula, ele ano passado se separou,
E ele veio, então, para cuidar de mim, meu irmão. E ele estava querendo uma namorada, e a minha irmã também, e os dois falaram assim, o nego passou a perna na gente. Ele não estava procurando namorada, e Deus mandou uma gata para ele. A gente está querendo namorar, não, a gente não consegue nada. Assim, não quero, assim, quando a gente descansa no Senhor, Deus vem e faz a obra. Bom, irmãos, eu queria dividir isso com os irmãos, porque foi um momento de muita tristeza. Hoje eu chorei muito, porque foi o primeiro dia dos pais sem a presença dela, então não foi fácil para nossos filhos. Foi muito difícil, porque era uma grande mulher de Deus, e então não foi fácil a gente construir essa nova caminhada, só mesmo por Deus e por mim. Ela era única, e eu entendo que o homem deve ser marido de uma só mulher, e para mim era só uma mulher, mas Deus me convenceu com essa linda mulher. Vamos então agora ao que interessa. Deixa um abraço então ao pastor Folia, a igreja, o carinho. Vamos ao que Deus nos mandou nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 a 22. É um texto deveras conhecido dos irmãos, da congregação. Ele vai tratar como tema central, uma pergunta. A irmã já se colocou de pé, então, se você desejar, quando eu acabar de ler o texto, eu tenho aprendido nesse tempo de pastoreio, há 30 anos de ministério, vou fazer agora em dezembro, mas já há 37 no ministério. Eu dei posse ao pastor Daniel Brum em 87. Eu já era vice-presidente da igreja, já conduzi uma igreja sem pastor em 87, com 22 anos. Com 24 anos, já conduzi o ministério da igreja, então, desde os 24 anos, hoje tenho 61, faz 62, já conduzi a igreja como vice-presidente. E eu entendo que Jesus vivia sempre em movimento. Amém, irmãos? Jesus vivia sempre em movimento. Depois que eu li o texto, eu gostaria que o texto vai dizer que Jesus estava andando. Então, eu gostaria, depois da leitura do texto, você saísse e abraçasse um irmão. Porque você não sabe, a gente acha, vem para a igreja, esperando o pastor pregar, o milagre aconteceu. O milagre é você, irmão. Às vezes a gente acha que o pastor vai pregar, e a pessoa vai se converter, e Deus quer usar a sua vida. Às vezes o visitante entra ali, alguém entra, o irmão está precisando de cura, o irmão está com um problema em casa, o irmão está com problema no casamento, teve uma notícia ruim, e você dá um abraço nele, você vai lá, a sua mão é mão de bênção, e quando você o abraça, quando você faz isso, ele nem sabe, mas o Espírito Santo sabe. Isso traz paz, isso constrói uma relação. A igreja é o corpo de Cristo. O Espírito Santo, então, vai usar a sua mão, e se Deus ainda declarar na sua boca algo, então você diga, profetize sobre a vida da pessoa, ok? Nós vamos ler o texto, e depois da leitura do texto, então, vamos fazer um movimento. Você vai sair do seu lugar e abrace. Deus mandar você ir a alguém, não tenha medo, não, irmão. A gente construiu uma liturgia, né, como o pastor falou, muito engessada, né? Lê, ora, canta e prega. E o Espírito Santo, onde é que fica nisso? Tem que seguir. Não é isso não, irmão. Ele é livre, ele faz o que ele quer, ele opera. Irmãos, ele quer operar. Quando a gente entra cansado, desgastado, a semana difícil, muita enfermidade está assolando, e a pessoa precisa de um abraço, de alguém que olhe para ela nos olhos e diga, você está bem, para ela desabar, e a igreja não está percebendo, o Espírito Santo precisa fazer isso, amém? Então eu vou ler o texto, então depois que eu ler o texto, vocês vão entrar em movimento, e eu vou orando para Deus abençoar esse movimento, e enquanto isso, Deus vai fazendo a cura no meio, amém, irmão? Você crê nisso? Glória a Deus, não tenha vergonha, é um momento de comunhão, onde o Espírito Santo age em favor da sua igreja. Ele quer abençoar, ele quer nos ministrar, ele deseja curar, ele quer salvar, ele quer realmente construir algo novo, e a igreja precisa ser responsável. A igreja é as mãos e os pés dele, amém? Então, eu vou ler o texto, vamos juntos lermos o texto. Marcos 10, de 17 a 22. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe.
E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isto eu tenho guardado desde a minha juventude. Eu acho que esse jovem deu um sorriso tão grande, né? Ele tem enchido o peito com alegria, igual o louvor estava aqui, todo feliz. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha muita riqueza ou grandes posses. Amém? Agora, vamos ao momento, igreja? Jesus saindo. Então, hoje você é o corpo de Jesus, é sua mão. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Pai, a igreja agora está em movimento. A igreja, ela existe para se movimentar. A igreja existe para abençoar. A igreja existe para ministrar alegria, como o pastor Valdir, como o ministério de louvor, como os irmãos. A igreja existe, Deus, para ser ungida e ungir os contritos de coração, os que estão desanimados, estão cansados, os que estão, ó Deus, maltratados, os que estão doentes, enfermos de alma e de coração e físico. E nesta hora, Deus, enquanto os irmãos abraçam, enquanto os irmãos em comunhão, enquanto a igreja se movimenta, Espírito Santo, traga sobre a tua igreja a cura, libertação, alegria e salvação. Tudo isso, Deus, é para a glória de Jesus. É a glória dele, a honra é dele, o louvor é dele. Somos apenas servos para a glória de Deus. Abençoa, pastor Fuli, sua igreja, seu ministério e os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. É a unção do riso, eu vi aí, irmãos, a unção do riso aí. Irmãos, que alegria, faz bem, né? Isso aí, receba a cura, com certeza. Se você entrou aqui com enfermidade, se você entrou aqui com uma dúvida, se você entrou aqui pensando em desistir, se você entrou aqui, vai fazer uma prova, está esperando uma boa notícia de um emprego, eu oro para que isso aconteça, amém, na sua vida? Vamos à palavra de Deus agora? Sim, gente. Quantos minutos tem? Muito bem. Eu ainda tremo, depois de quase 40 anos de ministério, toda vez que eu subo no púlpito eu ainda tremo, graças a Deus. Porque o dia que a gente parar de tremer, porque a gente confia na gente mesmo, e aí eu estou perdido. O texto vai me dizer, e a minha experiência nossa hoje, no século 21, o mundo diz para nós que os jovens de hoje, eles não querem nada. Essa é a linguagem que eu tenho escutado, escutei nos comentários, nas associações, nas reuniões das igrejas, quando eu encontro os pais, né, pastores, não querem nada, a juventude não quer nada. Essa é a linguagem do mundo, que os jovens não querem nada. Eu caminho todos os dias até a prefeitura, dou 10 voltas, e quando é sexta-feira e sábado é difícil caminhar ali, porque o cheiro de mijo é insuportável. De manhã, 7 da manhã, a música é ensurdecedora ainda às 7 da manhã. Você não consegue, e ver tantos jovens nas drogas se prostituindo. Então a gente percebe que o mundo está dizendo para a gente hoje que os jovens não querem estudar, que os jovens só querem bagunça, sexo e droga, e nada de espiritualidade. Entretanto, eu quero agora chamar a sua atenção, que o texto diz para a gente outra coisa, amém, irmãos? O texto da palavra de Deus, e eu preciso que a igreja ela possa viver isso. Há uma música que diz que eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. E eu creio na palavra de Deus. Você crê? Diga amém.
Eu creio na palavra de Deus. Creio nela toda. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E esse texto diz para mim, diz para a gente nesta noite, diz outra coisa do que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo, jovem, só quer diversão, não quer compromisso, não. O texto que eu acabei de ler fala de um jovem que era obediente, um jovem que não adulterava, um jovem que honrava pai e mãe, um jovem que não se prostituía, e um jovem que ainda era rico e mesmo assim foi buscar a salvação. Então, o texto está dizendo para mim outra coisa. Então, a gente tem que ficar sempre ou mudo ou com a palavra. Então, fica com a palavra. Então, igreja, você precisa sair daqui nesta noite não olhando o discurso que estão dizendo, que a mídia está dizendo, que a tecnologia está dizendo. Você tem que sair daqui crendo que aqui a palavra de Deus está dizendo que existem jovens que querem Deus. Amém, irmãos? Existem jovens que estão correndo. O texto diz que o jovem correu para Jesus. Jesus estava passando. E é isso aí. A igreja está passando. Os dias estão chegando. O fim do tempo está chegando. E nós precisamos entender que a juventude está precisando de Deus. Então, o texto vai nos ensinar que o jovem queria algo a mais. É isso mesmo. Os jovens querem algo a mais. Por isso vão para as drogas, para os vícios, para o sexo, achando que isso tudo... Me lembro quando eu ainda era vice-presidente em Coelho da Rocha, um dia subiu aos degraus, que eu dirigia a classe Novo Decidido, e o Carlos, um rapaz muito bonito, cabelo muito grande, quando o irmão cantou hino, eu lembrava daquele tempo, eu lembrei até aí daquela gritinha assim, eu lembrei até do Elvis Presley aqui, eu não estou pecando não, é o tempo dos anos 80, né? Legal a musiquinha, do Erasmo Carlos, tremendão, eu lembrei desse tempo, o pastor Valdir. E o Carlos, ele subiu ao degraus, à minha procura, e ele debruçou aqui no meu ombro, e ele começou a chorar, e disse, pastor, eu não aguento mais pecar, eu não aguento mais fazer sexo. Um jovem novo já estava desgastado com a vida de prostituição. Então, não é só hoje, no dia de hoje, os jovens querem Deus, irmãos. A igreja... ela precisa enxergar, por isso Jesus estava andando em movimento. Então, eu queria, nesta noite, frisar isso muito para a igreja. O texto diz outra coisa, e o texto ainda tem um predicado, tem algo a mais. O texto diz que ele era o quê? Rico. Então, ele era rico, então ele poderia curtir as maiores baladas, né? Podia ter até a sua privacidade com as mulheres que gostava, mas aquele jovem estava buscando a Jesus. Então, nós precisamos acreditar nisso, que este mundo que nós estamos vivendo precisa levar essa vida para esse jovem. Aquele jovem queria mais, e o mais que todo jovem precisa é Jesus. Agora, o texto vai identificar para nós, nesta noite, a diferença entre ingenuidade e realidade. Aquele jovem, quando ele chega, ele se ajoelha, ele tem um comportamento de bom mestre, uma linguagem cultural e rabínica, sinal que ele teve um bom ensino, educação, teve uma boa educação, mas ele tem uma ingenuidade, porque toda vez que chegava um sacerdote, alguém com uma pergunta capciosa para pegar Jesus, Senhor, pegamos essa mulher adultéria, ó Senhor, esse homem casou com uma mulher, com duas mulheres, e no futuro, quem será? Jesus respondia na lata, ele respondia com uma pergunta. Mas a este jovem, o que Jesus diz o texto? Jesus responde a ele com carinho, e na segunda etapa, Jesus o quê? Diz o texto que Jesus o amou. Porque eu percebo, então, que havia uma ingenuidade, que é peculiar ao jovem. Os jovens são afoitos, eles querem correr, eles querem avançar, eles querem entender, mas tem uma ingenuidade. Então, esse texto, nós vamos aprender uma ingenuidade e uma realidade. Qual é a realidade? A realidade é que, no conceito dele, ele diz que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Então, é a realidade hoje, né, que a cultura religiosa diz que para obter a vida eterna, você precisa fazer alguma coisa de bom, ajudar as pessoas, fazer o bem e ser um homem bom. Então, essa cultura ensina. Então, essa é a realidade. Então, Jesus, ele tira daquele jovem a sua ingenuidade,
Não é bem por aí, não é só uma boa educação, não é uma boa formação, não é ser filho de sacerdote, ter condições que você vai ter a vida eterna. Né? Você precisa subir um patamar a mais, você precisa compreender. Então, Jesus trabalha no íntimo essa realidade. Isso, irmãos, não está escrito, isso a gente está extraindo para que você entenda o momento que aquele jovem está vivendo. E a realidade que a gente está vivendo, quando ele diz, bom mestre, ele se ajoelha, mas ele sai feliz ou sai triste? Triste, ele era rico. Zaqueu, quando desceu da árvore, que encontrou Jesus, quando Jesus entra na casa de Zaqueu sai triste ou sai alegre? Sai alegre. Olha a realidade. Zaqueu entendeu que era salvação. E Zaqueu imediatamente faz o quê? Ele entrega tudo que tem, da metade imediatamente. Jesus não pediu. Ele é que opera. Ele diz, eis que dou a metade do meu bem aos pobres. Então, você vê, a realidade é diferente da religiosidade. Aquele jovem tinha uma religiosidade, mas ele tinha uma ingenuidade, porque ele aprendeu aquilo. A cultura ensinava o sacerdote, você obedecer ao pai, honrar a mãe, e isso tudo é importante, é muito importante. Mas, todavia, entretanto, Jesus dizendo, a realidade não é assim não. A salvação não é por esse caminho. E por isso, então, Jesus vai e ensina para ele. E aí eu vou aprender uma coisa com vocês. A diferença entre vertical e horizontal. Quando Jesus cita os mandamentos para ele, ó, não adulterarás, não é isso? É no texto? É isso? Alguém pode ler aí? Alguém está ligado aí comigo? Jesus diz, olha, guarda os mandamentos, não é? Diz quais são? Não adulterarás, né? Não furtarás, não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Veja bem que esse mandamento é tudo numa relação vertical. Vertical, não, horizontal. Esses 5 mandamentos, são os últimos 5 mandamentos, é numa relação, né, horizontal. Isto é uma relação entre pessoas. Você rouba alguém. Se você furta alguém. Se você adultera com alguém. Se você honra quem? Pai e mães. Então, Jesus está tratando dessa relação, que ele tinha que aprender, que o relacionamento dele, ele era horizontal. Veja bem, todos eles, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, você vai dar falso testemunho de quem? Você fala mal de alguém. Então, é sempre relacionado o quê? Às pessoas. Agora, o relacionamento vertical é em direção a quem? A Deus. Nesse aspecto amarás ao Senhor teu Deus, né? A Ele, somente a Ele cultuará, somente a Ele. Então, no relacionamento vertical, ele deixou a desejar. Aí Jesus fala para ele assim, você faltou a aula de metanoia. Lá, quando o rabino falou, você faltou a aula de metanoia. Metanoia é mudança de mente no grego. Então, você faltou essa aula. Então, a gente vai descobrir que aquele jovem, ele aprendeu o relacionamento, né, na horizontal, mas esqueceu do relacionamento vertical. E essa é a realidade hoje das igrejas de hoje. Hoje, as igrejas têm um relacionamento tudo assim, ó. Tu vai os cultos lotados, a música, os jovens vão lá irmãos, mas durante a semana, aquele louvor estão lá na boate, estão na prostituição, os jovens se tocam, né, vão lá, recebem para tocar, no outro dia estão no motel, estão com as meninas, está assim, hoje está assim. Então, há uma relação, horizontal, mas não há uma relação, não há intimidade, não há transformação, não há mudança de vida, há tristeza. O pastor Valdir falou aqui, né, o louvor estava aqui alegre, pastor Valdir é alegre, esse é o papel do Espírito Santo, alegrar os nossos corações. Então, eu queria que você saísse daqui com essa ideia bonita do texto, isto é, o relacionamento dele era com as pessoas e não com Deus. Quando Deus exigiu um pouquinho mais, deu um apertozinho, o que ele fez? É assim. A pessoa está na igreja, quando o pastor vai conversar com um jovem no gabinete, eles se mandam, vão para outra igreja. A igreja, não, vem para cá, não tem problema, não, a gente vai... Porque é por aí. Então, quando Jesus deu um aperto, aconteceu, aquele jovem, né, saiu triste. E assim hoje é a realidade que nós estamos vivendo. Eu quero, então, agora olhar para o texto. O tema central do texto, ele trata de uma pergunta. Qual foi a pergunta? Está aí dentro do texto. Mestre, que devo fazer para herdar o quê?
a vida eterna? Esta é uma pergunta, irmãos, que todo ser humano se faz um dia. Todo, seja ela criança, adolescente, homem, mulher, todos nós um dia vamos fazer. Se um dia vai crescer, vai começar a tomar juízo. Minha vida eu vou viver, o rádio relógio dizia tic, 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 tic. O homem dava aquele mensagenzinha. Aí o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. E acabou a vida? Não, é isso aí. Então, a pessoa vai entender que a vida é muito boa, não é só, tem muito mais, e esse jovem sabia disso. Então, o texto vai trabalhar o tema central. Então, você que é teólogo, pastor está aqui, fala, o pastor Fuli, o pastor Minervinho deixou bem claro que o tema central do texto, eu não fugi do texto, é o quê? A vida eterna, não é o jovem rico. Muita gente está olhando para o jovem rico, muitas meninas estão olhando para o jovem rico, mas o tema central aqui qual é? É a pergunta dele, é o quê? Qual é o tema central? Qual é o tema central da igreja? Vida eterna. Você pode não ser o melhor cantor, ser o melhor pastor, o melhor diácono, o melhor pedreiro, mas você precisa ter o quê? Vida eterna. Conta a história de um homem que estava no barco, um barqueiro atravessando o barco, e atravessava de rio para um lado para o outro, e o barqueiro, um dia ele pegou um homem com uma pasta de terno muito bonito, e ele foi conversando, meu filho, o que você faz na vida? Moço, minha vida toda foi criada aqui no Rio, e eu trabalho com barco, mas você não estudou, você sabe o que é sociologia? Você não. Sociologia eu estudo o fenômeno das pessoas. Bom, obrigado. Meu filho, você sabe o que é filosofia? Acho que é isso, não sei, não, que bicho é esse? Não, eu estudo do saber, busca da sabedoria. E foi distraindo o homem, fazendo pergunta, e daqui a pouco o homem vai, desvia, conversando, bate numa pedra, né? E ele, cada vez que ele perguntava, você perdeu um quarto da sua vida. Olha, você perdeu um terço da sua vida. Olha, você perdeu um quinto da sua vida. Olha, você perdeu um sexto. Olha, e daqui a pouco o barco bate numa pedra e o barco fura e começa a entrar água no barco, o barco começa a afundar. Aí o rapaz estava no barqueiro, falou assim, moço, você sabe nadar? Sei não, então você perdeu toda a sua vida. Aí desceu, morreu afogado e ele saiu nadando. Então assim, às vezes a gente está interessado em tantas coisas na vida e a gente não se preocupa com o essencial, que é o quê? A vida eterna. Então, o texto, ele vai chamar a nossa atenção para essa realidade. E essa pergunta, ela, de algum modo, ela fazia parte da vida da pessoa, principalmente na hora da morte. As pessoas, na hora da dificuldade, que bate o aperto, as pessoas correm para Deus. Mas esse jovem não estava doente, porque ele foi correndo, também não precisava de casa, não precisava de emprego, porque ele era rico, não tinha nada desse problema que hoje estão usando para levar as pessoas para Cristo. Nada disso tinha problema. Ele foi buscar a Deus pela sua necessidade. É o que Dostoiévski vai ensinar para a gente. Dostoiévski diz que todo homem tem um vazio dentro do seu coração, e esse vazio é do tamanho de quem? De Deus. Esse jovem, todo homem, todo ser humano só consegue ser feliz, só consegue ser completo quando Jesus entra no seu coração. E aquele jovem, ele é jovem, ele tinha riqueza, tinha bens, ele teve uma cultura boa, era um jovem educado, um jovem que tinha responsabilidade, mas era um jovem que não era feliz porque faltava a ele, a Jesus e a vida eterna. Então, o texto vai ensinar para a gente o tema central, e muitas pessoas se importam cedo. Graças a Deus, vocês jovens se importaram com isso cedo, independente da classe social, da sua posição, da sua profissão, seja rico, pobre, juiz, gari, pedreiro, padeiro, médico, cientista, jornalista e até doutor e pastor. O tema central da Bíblia é conceder vida eterna aos pecadores. Eu penso nesta noite que todo pai gostaria de ter um genro assim, sim ou não? E hoje é dia dos pais, não é mesmo? Meu filho mandou um pix de R$100 para mim. Pai, eu não tive tempo, tá? Fiquei brincando, ele mandou um pix. Então, todos nós, todo pai gostaria de ter um filho desse, sim ou não? Mesmo. Digo para você aqui, você que é pai, não gostaria de ter um genro desse? Cara, jovem, não adultera, não rouba, não fala mal de ninguém. Ainda por cima é rico, vai dizer que não gostaria. Você que é pai, não gostaria que a sua filha tivesse um gatão desse, um cara desse? É verdade, quem não queria? Qual o pastor que não quer um cara com dinheiro para ajudar a pagar os projetos,
investir em missões. A igreja de Nilópolis, recentemente, estava lá em Tocantins, né? Então, para investir, tem que ter recurso. Qual o pastor que não quer um jovem desse na igreja? Diz para mim. Então, o texto vai dizer para a gente, irmãos, que todos gostaríamos, pai, mãe, pastor, gostaríamos de ter um jovem, uma ovelha assim, com muitos predicados. Porém, existe um grande detalhe: ele não era salvo, pelo menos naquele momento. Eu penso, estou dizendo eu e o pastor Fuli, eu creio que esse jovem posteriormente tenha sido salvo, eu creio. Porque Jesus olhou para ele e o amou, ele era um jovem que entendia a palavra de Deus. Eu creio que posteriormente, o texto não diz, mas eu creio. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é a seguinte: um filho que todos gostariam de ter. Amém ou não? Você, mãe, gostaria de ter um filho assim, com dinheiro? Você chegar aqui, mãe, está aqui, fui ali hoje no shopping, comprei um cordão de ouro para você. Ó, mãe, pai, vamos ali, eu comprei ali tá bom, um Onix 0, tá bom, pai? Para o senhor de presente, gostaria? Quem não gostaria? Todos nós, irmãos. Então, é um filho que todos os pais gostariam de ter, um filho assim, que honra pai e mãe. É um filho que se ajoelhou diante de Jesus, religioso. Sogrão, vou te levar ali, vou lá na loja ali, te dar ali uma BMW, né? Quem não quer isso aqui? Ele chamou Jesus de mestre, isto é, ele tinha uma boa formação, uma boa educação, uma formação de prima. Todavia, irmãos, repita comigo: boas intenções. E, irmão, estão me ouvindo, não? De boas intenções, o inferno está cheio. Minha avó que dizia isso, irmãos. Minha avó, não é Bíblia, não é Bíblia não, tá? Isso é nossos avós. De boas intenções, o inferno está cheio. E esse texto vai tratar dessa realidade. Tem muita gente na porta da sua casa, paquerando a sua filha, andando com a gente de boas intenções, mas cuidado, pastores, cuidado, pai, cuidado, mãe, com as pessoas que têm boas e muitas boas intenções, mas não têm transformação. Então, cuidado. Precisamos obter a salvação e precisamos ter cuidado com as boas intenções. O texto, então, vai nos levar a que Jesus está ensinando que aquele jovem precisava se arrepender, mudar de vida. O jovem saiu triste porque ele não quis se arrepender, ele se ajoelhou. Ele chamou Jesus de bom, Jesus disse: olha, ninguém é bom, mas não recebeu a sua bênção. Irmão, dificilmente você vai se ajoelhar diante de Deus e não vai receber a sua bênção, dificilmente. Só se você não tiver com seu coração sincero, como esse jovem aqui estava ingenuamente. Eu não sei se ele estava sincero, mas ele tinha boas intenções, mas boa intenção não alcança aquilo que você precisa. Nós precisamos de transformação, e é por isso que muitas das vezes nossas necessidades não são atendidas. Então, todo filho, todos gostariam de ter um filho assim. A segunda ideia, eu quero trabalhar com você, que o texto vai trazer para a gente o principal interesse da humanidade. Agora, na pandemia, nós vimos que tudo parou. Tudo parou. Até as igrejas fecharam as portas. A gente aprende essa verdade. O interesse da humanidade se voltou para algo chamado respiração. Sim ou não? Eu fiquei internado, eu quase morri. Eu perdi um irmão pastor. O ar que recebemos de graça, que não pagamos nada por ele, que Deus nos dá de graça. A humanidade pôde despertar o interesse, por isso a igreja precisa estar em movimento. Nunca houve um período tão fértil para que a igreja possa produzir. E é um período que nós estamos vendo igrejas vazias, porque está havendo muita essa religiosidade, muito interesse, muita ingenuidade, muita busca da igreja naquilo que você quer obter e não naquilo que você precisa ser. Por isso o Dr. Hélio vai dizer que nós precisamos de ter Jesus no coração. Então, independente da sua conta bancária, ou da sua posição, ou da cor, ou da sua família, todos precisam de vida eterna.
O jovem, ele precisava entender isso. Mudança de mente, metanoia, transformação. Não basta, irmãos, somente você ter bom caráter, muito bom. Eu aprendi o caráter, não veio na igreja. Eu compartilhava, acho que foi com o Ilma essa semana, dos princípios dos nossos pais. Quando eu era pequeno, quando eu vinha da padaria, e naquela época, o rapaz da padaria pegava o troco do pão, enrolava no papel e dava na nossa mão. A gente vinha assim com a mão, o saco do pão e o dinheiro. Chegava em casa, minha mãe contava, o troco estava errado. Ela mandava a gente ir lá e devolver o troco. Isso é caráter. Eu não aprendi na igreja, eu aprendi com meus pais. Então, isso é caráter. Isso não é vida eterna. Isso até te ajuda a entender o princípio da palavra de Deus. O caráter de Deus é santo. O caráter de Deus é perfeito. E Jesus foi perfeito, aliás, foi o único, e por isso ele cumpriu, por isso ele foi para a cruz. É o único que é capaz, né, de poder ser aceito diante de Deus. Por isso que o seu sacrifício foi aceito a Deus, porque ele é o único de caráter perfeito. Ele foi o único que foi 100% Deus, mas foi 100% homem. Ele foi totalmente carne, ele chorou, ele sentiu cansaço, né, ele teve dor, ele sangrou, enfiaram a lança nele, bateram nele, ele sangrou. Isso tudo mostra a humanidade de Jesus. E tudo isso, ele passou para dizer para a gente que não basta só ter caráter, e que o homem é pecador por natureza, o homem nasce no pecado, e só existe uma maneira do homem se livrar, do seu pecado, aceitando Jesus como seu Salvador. Somente o caráter não salva, ajuda você a ser uma boa pessoa, você ser um bom trabalhador, você ser honesto, você ser correto. Você será abençoado na sua empresa, você será abençoado no que fazer, mas isso não é ter vida eterna. Vida eterna, você precisa chegar diante de Deus, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu preciso do perdão do Senhor, porque não é somente pelo que eu faço, mas é pelo que eu recebi. Eu nasci em pecado, todos somos hereditariamente pecadores. Então, nós precisamos dessa mudança. Então, bom caráter é muito importante, mas não leva ninguém para o céu. Leva até Jesus. Todos precisam de transformação. Aliás, lá na igreja da Virgem Lopes, tem no quadro, eu achei interessante, tem uma foto do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu sou muito adepto, gosto muito de ouvi-lo. E lá está assim, ele pregou uma mensagem sobre inclusão. E ele tem assim: você pode vir, né, de qualquer jeito, mas você não pode permanecer do mesmo jeito. Porque hoje, pode vir viciado, pode vir, né, prostituta, pode vir, você que é miliciano, pode vir. Mas você não pode vir homossexual, pode vir você que é, você que tem a sua vida comprometida, pode vir, precisa vir mesmo. Se não vier, não tem perdão também, não tem salvação. Mas não pode o quê? Permanecer do mesmo jeito, porque metanoia é mudança de mente. Você tem bom caráter? Amém. Mas se não tiver também salvação, também está perdido do mesmo jeito que o prostituto, mesmo tempo que o viciado, mesmo tempo que o miliciano, mesmo tempo que eles estão fazendo coisa errada. Está no mesmo coisa. Somos pecadores, somos todos iguais diante de Deus e pecadores. Então Jesus, ele queria ensinar aquele jovem essa grande diferença, e ele estava ingênuo. Ele estava achando porque ser uma boa formação, ser rico, e a ideia hoje de que você é rico, você é abençoado, como se os pobres não são abençoados. Pelo amor de Deus, as pessoas da igreja estão ensinando isso. Muita gente quer ir para a igreja melhor porque acha que a igreja é abençoada, e a sua igreja que está aqui na comunidade não é abençoada. Pelo amor de Deus, irmãos, Jesus disse que o dos pobres é o reino de Deus. Por quê? Porque é pobre? Não, porque o pobre, ele tem uma capacidade de entender a dificuldade maior, ele tem um coração mais quebrantado. Já a pessoa que tem posse, ele é mais orgulhoso, ele não depende, ele pode comprar, ele pode fazer, ele acaba se tornando um pouco mais orgulhoso, mas todos os dois precisam de perdão e salvação, tanto o pobre da comunidade, como o rico da alta sociedade. Todos são pecadores e precisam de salvação, de vida eterna, do mesmo jeito. Amém ou não amém? E para o último ponto, nós precisamos de transformação, e o único modo de a igreja, de você que está aqui nesta noite, e veja bem, o texto vai dizer para a gente que aquele jovem era religioso. Ele não é um jovem que estava perdido, não. Ele não estava na prostituição, ele não estava na bagunça. Não. Então, você hoje, essa mensagem é para você. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar com a sua vida certinha, mas você pode estar triste, você pode não ter a sua salvação. Então, Deus hoje talvez queira falar com você. Será que você hoje
Vai sair daqui triste ou vai sair daqui alegre? Aquele jovem estava precisando de emprego, irmãos? Aquele jovem estava precisando de casa? Aquele jovem estava doente? Não, diz que ele correu. Aquele jovem precisava de riqueza? Né? Ele já tinha riqueza. Mas ele procurou Jesus, sim ou não? Isso. Ele procurou Jesus pelo motivo certo? Vida eterna. Então ele procurou, o motivo estava certo? Estava. Ele procurou a pessoa certa, sim ou não? Isso. Eu hoje vejo quantas pessoas estão jogando, não sai de casa sem consultar búzio, tarô, loteria, ver se, né, vão na tia Chiquinha, centro de macumba, preto velho, cartomante, rezadeira, rezadeiras evangélicas. Tem rezadeira evangélica, sabia, irmãos? Tem pessoas, não, vão lá, aquela mulher ora, vai curar. Irmão, você pode orar. Você pode curar. Deus chamou você, você tem a mesma unção. A gente precisa parar com isso, de colocar a nossa fé na outra pessoa. A sua fé tem tanto poder como a da irmã Chiquinha, tanto poder. Agora, talvez você não busque como ela. Talvez você não queira pagar o preço naquele jovem. Talvez você prefere ficar triste e não buscar a Deus como precisa. Mas nós precisamos, a igreja, vencer isso. Aquele jovem procurou Jesus, amém? Os irmãos estão aqui porque querem Jesus, sim ou não? Vocês estão precisando da pessoa certa. E isso, irmãos, é louvável. E Deus sabe disso, e Deus quer abençoar. Deus quer fazer algo grande em nossas vidas. Eu quero, então, concluir essa palavra, que aquele jovem procurou Jesus pelo motivo certo, que era herdar a vida eterna. Ele pensava que, para obter a vida eterna, ele precisava fazer alguma coisa. Não precisa fazer para obter a vida eterna. Nós estamos aqui, você evangeliza, você faz boas obras, né, você vai visita o hospital, você, né, distribui cesta básica ou alimentação, não porque você quer obter a salvação. Você não vem para a igreja para obter a salvação, você vem para a igreja porque você já tem a salvação, você já tem, a gente não vem para obter. Então, a gente não vem para obter, a gente não faz para obter. E aquele jovem diz que eu devo fazer. Você não precisa fazer. A salvação, você vai ver que no versículo anterior, Jesus ele recebe umas crianças. E anteriormente ele vai dizer, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, porque fala da inocência, fala então da honestidade, da sinceridade, é isso que nós precisamos nesta noite, sair daqui. Então aquele jovem não buscou Jesus porque precisava de emprego, porque precisava de casa, porque ele precisava de saúde, de cura, não, ele precisou de Jesus pelo motivo certo. Ele precisava de quê? Da vida eterna. Você nesta noite tem certeza da sua salvação? Amém, irmãos? Bom caráter não salva, o mau caráter também muito menos, pior ainda. O bom caráter ainda pode encontrar uma oportunidade. Aquele jovem teve uma grande oportunidade, só que ele desperdiçou. Aliás, tem sido um desperdício, irmãos. Quantos jovens bonitos. Uma vez estava na praia, minha esposa chegou e falou assim, moça, olha aqui, que homem bonito na praia. Eu falei, você não está me vendo aqui, não? Aí daqui a pouco aquele homem vira e faz assim. Meus irmãos. É um desperdício hoje, irmãos. Jovens bonitos, com dinheiro e desperdiçando a sua vida. E Jesus querendo dar a todo mundo vida eterna. Aquele jovem fala de um desperdício. E hoje a sociedade está assim. Tão perto do reino, tem uma canção, mas sem salvação. Assim a geração de hoje está andando, vai para a igreja, mas não querem compromisso. Trabalham para ser abençoados financeiramente, mas não querem contribuir. Chama Jesus, Jesus é tudo de bom, mas na hora de ir para o campo de missões, sai triste. Na hora que o pastor faz apelo para, não vai. Quando marca os cultos da tarde, só vai só o irmão dirigente e mais alguns irmãos. Então a gente percebe que, como aquele jovem saiu triste por causa do dinheiro, muitos de nós temos saído triste por causa de tantas outras coisas. Então saia daqui nesta noite refletindo o valor da sua salvação. Quanto vale, quanto você tem dado, o que você tem feito por ela, o que ela tem gerado no seu coração. Aquele jovem precisava da vida eterna. Aonde você vai passar a sua eternidade? Com Jesus ou sem Jesus, amém? Você nesta noite decide aonde você vai passar a sua eternidade, amém? Que Deus te abençoe, Deus te dê uma boa semana,
Deus te dê uma semana de vitória, Deus construa na sua vida, é uma semana de muito valor e de muita alegria. Deus nos abençoe. Amém? A palavra com o dirigente ou com o Ministério de Louvor, quem vai concluir. Deus abençoe. Obrigado, vice-presidente. Obrigado, pastor Fuli, pelo privilégio de pregar a palavra de Deus. Deus continue abençoando. Amém, irmãos? Que palavra abençoada, né? Mês da juventude, palavra aí trazida aí para poder cada vez mais e mais nós possamos vir estar atentos, né, naquilo que nós temos em Deus. Amém? Convido a irmã Graciete para estar fazendo um momento especial, porque hoje também é o dia 2. Não entendi. Hoje é dia 2? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje é um dia, né, muito especial, né, para os pais, né? São hoje, né, ganhando, né, Pix. É muito bom, né? E a igreja tem bastante homens, parabéns. Gostaria de chamar aqui a irmã Márcia para estar fazendo uma reflexão para o Dia dos Pais. A paz, irmãos. Vou estar lendo aqui um acróstico para o Dia dos Pais. Papai, nome bondoso que nos traz tanta alegria, queremos com muito gozo saudar-te neste dia. Alegres hoje estamos e a Deus vamos louvar, pelo bom papai que temos, que está sempre a nos guiar. Paciência e muito amor, ele sempre precisa ter, para Deus, filhos criar, nos caminhos do Senhor. Amor, palavra bonita, que o papai eu quero dar, amá-lo, amá-lo, sempre até a vida aqui findar. Inigualável papai, presente que Deus nos deu, que o Papai Celeste o abençoe neste dia que é seu. A paternidade é uma unção divina. O papel de pai teve origem no próprio Deus, nosso Pai Celestial. E é um papel chamado divinos. Tornar-se pai, padrasto, avô ou pai adotivo é uma oportunidade de se tornar semelhantes a Deus, de amar e cuidar dos filhos como Deus nos ama e sempre se importa conosco. Paternidade, uma função dada por Deus. Ser pai não é simplesmente ser pai, né? Botar um filho no mundo. Temos a necessidade de que os nossos pais estejam presentes nas melhores e nas piores horas das nossas vidas. Ser pai é caminhar lado a lado. Ser pai é educar. Ser pai é compartilhar. Ser pai é saber dizer sim e saber também dizer não. Ser pai é uma responsabilidade que Deus deu a cada um de nós. Não precisa ser pai no masculino, pode ser pai também no feminino. Porque muitas de nós criamos nossos filhos sem pais. Mas nós temos, sim, o nosso Pai Celeste, que é o nosso Pai que nos guia, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Então, feliz Dia dos Pais aos nossos pais da PIB no Guarani. Uhul! Obrigada, irmã Márcia. Gostaria de pedir aos pais que estivessem aqui na frente, por favor. Todos os papais possam estar aqui, por favor. Vamos tirar foto, né? Todos os papais. Papai, pode vir, pai. Vai melhorar a foto. A gente falou para melhorar a foto, ó. Vem mais para cá um pouquinho, por favor. Arrasta um pouquinho para ali.
Isso. Vem para cá, vai tirar uma foto bem bonita, né? Tá faltando mais pai aí, deixa eu ver. Eles ficam às vezes com vergonha, né? Esse senhor ali, ele não é não? Tu não é pai não, Ézio? Ah, Ézio, vem aqui. Não veio porque... É. Que irmão. Aí, ó, linda foto, né? Para guardar de lembrança. Olha para lá, irmão. Olha para lá, olha para lá. Olha para lá. Isso. Agora eu vou estar entregando uma lembrancinha para cada pai, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Tá bom? Deixa eu de lá para cá que fica melhor, porque uma lembrancinha. Pega uma lembrancinha. Para os papai. Ó. Pronto, a lembrancinha para cada pai, né? Agora vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, né, pela vida de cada um de vocês, amém? Pai amado, Pai querido, diante de Ti, nos colocamos em Tua presença, desejar, Senhor Deus, para Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que estão aqui presentes, Pai, aos pais, aqueles que não puderam estar aqui também, que seja abençoado por Ti, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, cada pai, que eles possam, Senhor Deus, estar ensinando os seus filhos o caminho que devem andar, Senhor Deus, que eles possam estar, Senhor Deus, ter o privilégio de ser pai, mas que eles possam saber também, Senhor, que sem Ti nada somos, Pai. Então, colocando tudo em Tuas mãos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Obrigado. Amém, irmãos? Irmão, para estar encerrando a nossa live, o pastor vai estar declarando a benção e logo depois eu vou deixar os irmãos que têm um anúncio, tá bom? Se pronunciar. Pai, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus, o amado, possa estar sobre esta congregação, sobre a vida do pastor Fuli e sua família, sobre as igrejas, Senhor, nessa cidade, no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, em todo o mundo. Que o Senhor, ó Deus, esteja operando em todos os corações, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos.